Olá, nesse vídeo eu quero falar sobre as atribuições do ministério pastoral, do capítulo 4 do livro de Teologia Pastoral. Nós vimos no último vídeo o capítulo 3, que falava sobre a caminhada do chamado até a ordenação ou até a consagração. E nós vamos falar hoje sobre, nesse vídeo, as atribuições do ministério pastoral. Bom, as atribuições do ofício pastoral estão intimamente relacionadas à razão de ser da igreja. E esta, por sua vez, está relacionada à sua tríplice missão de promover bem-estar, segurança e comunhão ao rebanho, que é uma tarefa executada em favor dos santos. Evangelizar, tarefa executada a favor dos perdidos deste mundo, e adorar a Deus. E nessa direção veremos as atribuições do pastor a partir do cuidado do rebanho, das obrigações litúrgicas, da ação missionária e também da administração. Então, tópico número 1, o cuidado do rebanho. Inspirado nos trabalhos dos pastores de ovelhas que dedicavam suas vidas aos rebanhos, conduzindo-os a melhores pastos e águas potáveis, executando demais deveres do ofício, o pastor da igreja, semelhantemente, deve se dedicar ao trabalho de promover alimento, proteção, orientação, disciplina, etc. Basicamente, esses são os fatores que constituem o trabalho pastoral no que diz respeito ao cuidado do rebanho. Mas vamos por parte aqui. Primeiro, promovendo alimento. O que é o alimento para o cristão? Bom, o alimento para a ovelha é o gramado, o riacho, e tal. Mas para o rebanho de Deus, para o cristão, o alimento é a palavra de Deus. Assim como o corpo necessita do alimento para a sua subsistência, para a sua saúde, o espírito também requer alimento, requer cuidado, e proteção. E nesse sentido, a palavra de Deus é comparada com o alimento sólido. E essa foi a primeira verdade que Jesus apresentou quando Satanás o tentou a fazer com que as pedras se transformassem em pães. E Jesus disse: nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. Então a palavra de Deus é alimento para as nossas almas, é alimento para o nosso espírito. Amém? Como provedor de alimento, o pastor deve se esmerar em conhecer as Escrituras, ou seja, em fornecer o melhor alimento que puder dar, para transmitir os ensinos para o rebanho de Deus, para alimentar o rebanho de Deus, a fim de que tenham saúde e vigor espiritual. O púlpito será a sua mesa do banquete, Vai ser o púlpito para o pastor, ele vai ser aquela mesa farta, com aquele banquete gostoso, Quando a pregação for sólida, for profunda, quando a pregação for de confronto, quando a pregação for exortativa, Agora poderá ser também aquele fast food, aquele cafezinho meio amargo que às vezes a gente toma e tal, ou um salgadinho, se o pastor não tiver profundidade nas suas pregações. Então, sempre antes de pregar, o pastor tem que se preparar, primeiramente orar, pedindo a Deus: Senhor, o que o Senhor quer que eu pregue? Qual a mensagem para hoje? E debruçar-se depois nas Escrituras e estudar as Escrituras e receber diretamente de Deus o maná para poder alimentar o rebanho do Senhor, certo? Então você pode oferecer um alimento bom para o rebanho de Deus, mas você pode oferecer também um tiragosto, um salgadinho, que muitas vezes enche a barriga, mas não alimenta, mata a fome, mas não nutre, E criança gosta muito de salgadinho, E no púlpito, muitas vezes, amados, nós não estamos lidando com crianças, nós estamos lidando com pessoas que precisam já de alimento sólido, tá certo? Então, essa é a razão pela qual Paulo assevera que o candidato deve ser apto para ensinar. Um pastor jamais conseguirá satisfazer as exigências de Deus para o cuidado do seu rebanho se não tiver o mínimo necessário de conhecimento bíblico teológico, Aí nós temos em seguida o fator proteção,
proteção vai falar de oração pela igreja, pelo rebanho, pelas pessoas, né? Até individualmente, pelo problema que você sabe que alguém está passando. Aconselhamento, direção e cuidado, tá? O apelo do apóstolo Paulo a Timóteo para que ele pregue a palavra, tá? A tempo e fora de tempo. Prega a palavra a tempo e fora de tempo, pois haverá tempo em que não suportarão a sã doutrina, pelo contrário, cercar-se-ão de mestres segundo a sua própria cobiça e se recusarão a dar ouvidos à verdade. Então, o apóstolo Paulo, ele fala para Timóteo, prega a palavra. Então, amados, a ministração de falsos ensinos na igreja já era, naquela época, né, imagina hoje, era vista por Paulo como um câncer que deveria ser combatido pelos ministros, né, com a pregação da verdade. Timóteo havia sido instruído acerca dessas coisas, que poderiam colocar em risco a fé dos cristãos daquela época. Então cabia a ele pregar a palavra de Deus, a palavra santa, a palavra pura, extraída das Escrituras. Tá? E numa palavra final, recebe de Paulo, então, a ordem de perseverar naquilo que lhe fora confiado. Além da proteção contra o ensino fraudulento dos falsos mestres, deve também constituir ato pastoral o cuidado com a exposição do rebanho ao materialismo, à carnalidade e à falsa ciência. A gente vê muito disso, né? Muitas vezes o pastor, ele sobe ao púlpito para pregar aquilo que a plateia quer ouvir, né? E não aquilo que eles precisam ouvir. E às vezes a gente, como pai, como mãe, nem sempre a gente dá tudo que o nosso filho quer, mas geralmente a gente dá tudo que ele precisa. E assim, amado, o pastor também, ele não está ali para dar o que o rebanho quer, o que as pessoas querem. Ele não está lá para pregar o que as pessoas querem ouvir. Ele está ali para pregar o que as pessoas precisam ouvir. É como eu sempre digo, palavra que não te confronta, não te muda. E se você quer ser mudado, opte pela palavra de confronto, porque é a palavra que nos confronta que vai nos mudar. Agora, a palavra que acalenta o seu ego, palavra que não te confronta em nada, ela não vai mudar você em nada, ok? Mas vamos em frente. Deixa eu virar a página aqui, tá? Que tá meio do improviso, mas está dando para fazer a coisa. Aconselhamento, ou melhor, orientação, né? O nosso terceiro tópico. E a orientação envolve aconselhamento, exortação e também opinião, tá? Este é outro importante fator de cuidado que o pastor deve ter com o rebanho. O ministro deve estar equipado com conhecimento e bons métodos para o trabalho do aconselhamento coletivo, através do ensino sistemático e regular dos ensinos bíblicos para classes específicas ou para toda a igreja, ou o trabalho em particular no gabinete, tá? Esse talvez exija do pastor maior tempo do que outras atividades no que concerne a tarefa de orientar. Se o púlpito representa a mesa de refeições ou a torre de proteção contra o erro doutrinário, como fora verificado anteriormente, o gabinete representa o cenário da orientação. No púlpito, a gente lança a palavra, a gente prega, né, para todo mundo, de modo coletivo, mas muitas vezes é no gabinete, é no cara a cara, que a gente vai especificar em alguma área de dificuldade ali da ovelha, que ela precisa ouvir uma palavra para ela, direcionada para ela, tá? E aí precisar ser algo feito com muita oração, muito temor e também muita, coerência da palavra, né? Que nós vamos chamar isso de aconselhamento pastoral. O aconselhamento, então, é uma das mais importantes tarefas do ofício pastoral. Quando o indivíduo se vê em conflito ou em vias de decisão importante, ele procura o pastor por conselho, porque ele acredita que o pastor é o representante de Deus, que o pastor tem a palavra de Deus, né? E Deus fala através do pastor. Então nós temos que levar isso em conta. Quando as pessoas nos procuram para aconselhamento, tá? É a Deus que elas querem ouvir através de nós,
ok? Isso é forte, né? Muito sério. E o quarto ponto é a disciplina, que envolve responsabilidade, correção e confronto, né? Ninguém gosta de confronto, mas o confronto ele é importante. Então, a imposição da ordem na igreja, ela é necessária. A igreja não é um local, entre aspas, democrático, né? É teocrático, tá? Não quer dizer que o pastor vai ser um ditador na igreja, tá? Mas a autoridade do pastor vai ter que ser respaldada pelas escrituras, tá? Assim como a Constituição brasileira, ela é, ou todos os líderes da nação, os políticos, eles têm que ter a lei, né? A Constituição como sua autoridade suprema, embora muitas vezes isso não tenha acontecido, mas é. Então, para o pastor, ele não é o ditador da igreja, ele é o representante de Deus da igreja. A igreja, ela tem uma forma teocrática de organização. Não é nem democrática e nem militar e nem ditadora. Ela é teocrática. É Deus quem comanda e o pastor é um representante de Deus. Tá? Então, se o pastor estiver dentro da palavra de Deus, ele está exercendo a sua autoridade a contento. Se ele estiver fora da palavra de Deus, a sua autoridade, então, pode ser questionada. E muitas vezes, em algumas situações, o pastor é destituído porque não está agindo em conformidade com a palavra. Então, existe muito disso também, né? De pastores que são destituído da sua função naquela igreja, né, ou da sua função pastoral, porque ultrapassou os limites da palavra de Deus, não foi coerente com a palavra de Deus, e assim então ele é afastado do ministério. Triste isso, mas é uma realidade que pode acontecer, tá? Bom, a semelhança do trabalho rural do guardador de ovelhas, que com o cajado orienta a formação do rebanho, usando muitas vezes de severidade quando uma ovelha mais indisciplinada tenta apartar-se do rebanho, o pastor cristão não pode negligenciar o trabalho de correção de um membro rebelde ou indisciplinado, que por qualquer motivo prejudique a ordem da igreja ou do aprisco, né? O interesse por detrás de toda a disciplina deve ser sempre a manutenção do bem-estar de todo o rebanho. É do pastor a responsabilidade de trabalhar pela manutenção da ordem moral e espiritual da igreja. O pastor não pode fazer vistas grossas ao pecado que alguém está cometendo na igreja. O Jesus, ele orienta, né, para assim, olha, se o irmão pecar contra ti, vai a ele, você sozinho, e exorta ele, né, a se consertar. Se ele não te ouvir, leva mais um irmão, né, para que o testemunho de um ou dois, a questão seja resolvida. Se ele não ouvir, ainda assim, continuar rebelde, né, exponha o caso à igreja. Aí o caso dele vai ser levado à igreja. Seria, no caso, a terceira instância, né? Terceira instância, a igreja. E se mesmo com a repreensão da igreja ele continuar assim, então você pode considerá-lo gentil e publicano, ou seja, pode excluí-lo da igreja. Tá? Então, existem 4 instâncias, ou 3 instâncias, né, para a disciplina na igreja. Parece meio fatalista tratar disso, mas são palavras de Jesus, né? Jesus mesmo, ele delibera isso, tá? Então, se a pessoa está dando muito trabalho e ele, depois de ser exortado pessoalmente, depois de ser exortado na presença de testemunhas e depois de ser exortado à frente da igreja, ele não se conserta, então ele pode ser, sim, afastado da igreja, ok? Bom, voltando aqui, a jornada de um rebanho é sempre cheia de perigos e desafios. Sempre haverá necessidade de cuidar de uma ou outra ovelha que tenta se apartar do rebanho ou que, tendo se apartado, se perde ou é apanhada por lobos, requerendo cuidados especiais. Cuidar de seus ferimentos também é trabalho do pastor, né? Amados,
Tem situação, como eu falei antes, né, que às vezes a pessoa ela peca, tal, e depois de muitas vezes sendo exortada ela não se arrepende, ela pode ser excluída da igreja para preservar o rebanho, né? Mas isso não quer dizer também que ela nunca mais deva frequentar a igreja. Tá? Essa exclusão não quer dizer que você já confinou a pessoa para o inferno, está perdida, tá? Não, né? Ela está afastada, mas ela pode receber uma visita pastoral? Pode, deve ser ainda tratado o caráter dela, deve. E se ela depois quiser voltar, ela pode, as portas estarão abertas, é claro, depois de uma conversa, né? Fala, olha, você quer voltar e tal, então você está disposto a se retratar, a seguir as regras? Estou, então pronto, admite-se a pessoa, tá? O apóstolo Paulo, ele teve um caso de incesto na igreja de Coríntios e o apóstolo Paulo mandou excluir o cara, mandou botar o cara para fora. O cara estava praticando incesto, tá? E no livro de 1 Coríntios, já no livro de 2 Coríntios, o apóstolo Paulo, então ele soube que o tal que havia cometido incesto, né, havia se arrependido e tal, então traga-o de volta, entendeu? Então, o fato de excluir da igreja não quer dizer que você já entregou a pessoa, já mandou a pessoa para o inferno, não, tá? Você poupou o rebanho, tá? E a pessoa não se arrependeu, está dando trabalho, não estava e tal, então, tá? Então eu estou falando isso porque o próprio Jesus, né, orientou sobre isso e o próprio apóstolo Paulo orientou sobre isso. Agora, não é por qualquer coisa também que você vai excluir uma pessoa da igreja, né? Também tem isso, tá, amados? Tem os trâmites para isso, mas isso raramente acontece. Mas acontece. Bom, agora vamos falar das obrigações litúrgicas. Como líder de uma organização que tem entre suas tarefas a adoração a Deus, compete ao pastor organizar e dirigir os serviços tanto congregacionais como nos cultos públicos e quanto aos ritos específicos como batismo, casamento, consagração de crianças e até mesmo cultos fúnebres. Né? Tem gente que não gosta, né, de cultos fúnebres, mas os cultos fúnebres são uma boa maneira de evangelizar, né? Também, né, de falar para a pessoa, olha, isso aqui é o destino de todos os mortais, né? Um dia você vai estar numa situação dessa, mas a diferença entre a vida e a morte está nas decisões que você fez durante a sua vida, né? Então, os cultos fúnebres são uma boa estratégia de se evangelizar também, tá? Bom, o papel do pastor como oficiante das atividades do culto tem relevância quando coloca na condição de condutor da congregação coletiva ou representante legal. Ele pode, assim, fazendo uso das suas atribuições, outorgar, né, a outras pessoas esse ofício também, tá? Bom, enfim, o pastor, pelo seu chamado e pelo seu preparo intelectual, moral, espiritual e consagrar... O pastor, pelo seu chamado, preparo e consagração, é portador da autoridade espiritual para a ministração e validação do culto bíblico, das ordenanças e demais ofícios rituais. É o sacerdote que conduz o rebanho à adoração e o profeta quando prega a palavra de Deus ao povo. Então o pastor muitas vezes ele atua na qualidade de profeta, não profeta no sentido profético, mas no profeta no sentido de que ele está sendo um porta-voz de Deus ali em relação às escrituras, tá? E nada contra também o pastor ser profeta, né? O profetizar. Apesar que tem pastor, tem profeta, tem evangelista, tem apóstolo, então tem todas essas categorias, mas o pastor também pode profetizar. Aliás, qualquer pessoa da igreja pode profetizar também. Ok? E esse então é o capítulo 4, tá?
E depois que vocês ouvirem e assistirem o vídeo, você pode colocar um comentário, compartilhar. Se você tiver algum contraponto, alguma coisa que você não entendeu, que você quiser fazer pergunta, fique à vontade, tá? Ou você pode também no meu privado, caso você queira fazer uma pergunta de caráter mais particular, você pode ir no meu privado e a gente conversa também pessoalmente, tá bom? Um abraço, que Deus te abençoe. No próximo vídeo a gente vai estar falando sobre o capítulo 5.